Quinta-feira, 9 de janeiro de 2014, está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir um assunto polêmico para o mundo inteiro. Dessa vez não é só para o Brasil não, hein? Nós vamos falar da liberação da maconha, uma medida que vem sendo tomada em alguns dos estados dos nossos irmãos do norte, os Estados Unidos, e também pelo nosso irmão aqui do sul, o Uruguai, que liberou geral como um pacote de medidas até para a prevenção de problemas de segurança pública. Qual é o efeito que isso pode ter aqui no Brasil? Será que o debate sobre a liberação da maconha agora anda, muitas vezes tratado como tabu? Quais são os principais motivos para que isso aconteça? Quais são realmente os efeitos medicinais que existem na erva, na cannabis sativa? Afinal, muita gente defende que ela seja aplicada realmente cientificamente, mas também existe a questão da liberação recreativa e os problemas de segurança pública ligados a isso. Para discutir esse assunto, nós temos com a gente aqui mais uma vez, no Participação Popular, o Renato Malcher Lopes, professor da Universidade de Brasília, biólogo e neurocientista. Renato, bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Essa oportunidade. Todo mundo veio muito sério aqui. Nós temos também o médico psiquiatra Augusto César de Farias Costa, também voltando aqui ao Participação Popular. Os dois estão engravatados. Não precisava tanto não, gente. Como vocês podem ver aqui, o programa é meio informal. E é informal para que você participe, para que você mande as suas perguntas, mande as suas opiniões. É só ligar para a gente de graça no 0800 619 619, mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, sem cedilha, sem espaço entre as palavras, viu? E se você usa o Twitter na internet, também pode mandar para a gente uma mensagem, né? Um tweet com o nosso nome de usuário, que é @participaçãopop. É tudo junto também, não tem cedilha, não tem tio, viu? Enfim, é do jeito que se escreve na internet. Mande mesmo as suas opiniões sobre essa questão da liberação da maconha. E também vamos ter opiniões de pessoas passando pelo centro de Brasília agora, que mais uma vez a minha amiga Carol Siqueira, em sua segunda aparição na televisão brasileira, vai trazer pra gente, né não, Carol? Isso mesmo, Fabrício. Boa tarde. Nós estamos aqui no centro de Brasília. Esse tema da legalização da maconha é quente e nós já temos aqui uma convidada, que é a Alexandra, que é artesã que trabalha aqui no centro de Brasília. E ela nos disse que ela acha que o álcool e o cigarro são muito mais prejudiciais à saúde do que a maconha. É isso mesmo? Sim, é o que eu acho. Eu acho que a maconha deveria ser liberada, porque o tabaco causa mais problemas de saúde do que a própria maconha. Até porque ela é usada em outros países como tratamento, né, de câncer e outras coisas. E ela traz, tanto o álcool como o tabaco, eles trazem maiores vícios e prejudica muito a saúde da pessoa em relação à maconha. A maconha não tem a quantidade de substância que tem no tabaco, por exemplo, né? Então eu acho que por isso deveria ser liberado. Você acha que o Uruguai, ao liberar a maconha, está dando um passo certo aí no combate ao tráfico, à violência que está relacionada ao consumo da maconha? Sim, eu acho que eles estão dando um grande passo. E se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter um grande controle em relação ao tráfico, entendeu? Principalmente ao sair e ao entrar no nosso país. O governo, ele dominando, ele vai ter um controle maior, tanto no controle de entrar essa substância no nosso país ou qualquer outra, ou sair daqui, né? Eles vão estar dando um grande passo se fizer isso, sem contar com o controle que vai ter, né? Com as pessoas. E vai estar ajudando elas na saúde também, e na corrupção também, que eu acho que vai ser muito menos em relação às fronteiras, né? Porque com certeza se entra alguma substância, ou se entra alguma coisa ilícita que o governo não permite ou que não é legal para a população, é porque tem alguma autoridade por trás que sempre deixa passar isso. Então, quanto menos se fechar o círculo, vai ser melhor para a nossa população isso. Alexandra, você trabalha aqui no centro de Brasília há muito tempo. Já viu alguma situação de violência relacionada às drogas aqui na região? Já vi várias. Mas principalmente relacionada ao álcool. Muita violência mesmo, tanto facada como briga, entendeu? Como discussões,
ou morte mesmo, eu também já vi causada por essas substâncias químicas. Obrigada, Alexandra, pela sua participação. E fica aí a pergunta para os convidados que estão no estúdio. O álcool e o cigarro são piores do que a maconha? Vamos discutir isso aí, Fabrício. Com certeza, Carol. Daqui a pouco a gente já vai entrar nesse assunto. Teve gente que mandou e-mail aqui antes do programa começar também com a mesma pergunta, questionando isso, né? Falando por que que o álcool e o fumo são liberados, a maconha não é, se também causam males, né? Enfim, isso aí vai ser tema no nosso programa. Daqui a pouco, Carol, na hora que você tiver mais alguém aí, é só avisar que a gente te chama aí direto do centro de Brasília. Antes da gente começar o nosso papo, vamos mandar aqueles tradicionais abraços. 2 aniversários importantes hoje, da Carolina Jardon, jornalista, já foi nossa colega aqui na Câmara dos Deputados, e também da Paola Abarca Guimarães, minha amiga, um grande beijo para as duas. O Marcos, um grande abração aqui para o Marcos da Silva Santana, o Marcinho, artista plástico, serralheiro e dono de pizzaria. O cara é multimídia, do Grande Colorado, no Distrito Federal. Um abração muito especial para a dona Pedrina de Souza e para o Elcias Martins, em Paracatu, Minas Gerais, que estão sempre acompanhando Participação Popular. Muito obrigado pela audiência. Também para o pessoal que mandou algumas perguntas aqui que não deu para a gente discutir no nosso programa sobre perigos do gás, o programa desta quarta-feira, 8 de janeiro. O Antônio Vieira da Silva, de Guarulhos, São Paulo, e a Maria Terezinha Costa, de Ituverava, São Paulo. Espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular, que está discutindo a liberação da maconha, essa ideia em discussão aqui no Brasil e em prática em outros lugares do mundo. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Renato Malcher Lopes, que é professor da Universidade de Brasília, biólogo e neurocientista, como eu disse na abertura do programa. Renato, em cima dessa pergunta que a Carol levantou já, né, a partir do que a Alexandra disse para a gente, realmente se pode dizer que o álcool e o fumo fazem mais mal do que a maconha para o organismo das pessoas? Bom, é importante, tem que olhar para essa questão com 2 focos. Um foco é o foco, digamos assim, de uma população como um todo. O outro é o foco do indivíduo. Para o indivíduo, a pior droga, né, como bem diz o Dr. Dartiu, né, fundador e diretor do PROAD, do Programa de Orientação ao Dependente em São Paulo, o que ele diz é o seguinte: a pior droga para o usuário é aquela droga que causa problemas a ele. Então, tem pessoas que têm problemas com maconha, tem pessoas que têm problema com álcool, tem pessoas que têm problemas que não são problemas, digamos assim, vistos como problemas de dependência, mais problemas diretos, mais de saúde, como é o caso do cigarro. Então, tem que levar isso em consideração. Agora, do ponto de vista de quais são os problemas de saúde, o problema em nível de população, a gente percebe que a quantidade de danos, né, à fisiologia é maior no cigarro e no álcool. E tem um problema muito importante. As toxinas, a intoxicação. A intoxicação, né? É impossível você morrer de overdose de maconha, por exemplo. Né? A pessoa, existem casos de overdose de álcool, de morte pelo uso excessivo de álcool. Não são muito comuns, mas existem. E existem vários efeitos. Não. Do tabaco tem morte por problema cardíaco. Por overdose, não que eu saiba. É possível a overdose em nicotina, mas eu não conheço casos de overdose por cigarro. Mas nesse caso, assim, os efeitos carcinogênicos, vamos dizer, né, que causam câncer ali da fumaça do cigarro, também não se encontram na maconha quando ela é fumada? Paradoxalmente, se verificou que pessoas que fumam maconha regularmente, elas têm um risco menor de câncer de pulmão do que pessoas que não usam nada. Por que isso? Porque, embora o cigarro de maconha, por não ter filtro, ele tenha muito mais hidrocarbonetos, etc., a maconha possui componentes que são anticancerígenos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, digamos assim, o usuário que está no limite assim, do mais quanto mais, né, ele usa, digamos, 3, 4 cigarros de maconha por dia, enquanto o usuário quanto mais de tabaco usa 20, 3, 4 carteiras. Então, a comparação falha, ela é pertinente, né, tanto que nos lugares onde já há uma percepção mais racional sobre o problema do uso da maconha, as pessoas usam um aparelho que chama vaporizador, que nem produz fumaça. Então, praticamente acaba com esse problema do pulmão. Dos hidrocarbonetos. Agora, uma questão que eu queria colocar importante, comparativa do álcool com a maconha, é que o efeito agudo do álcool
no limite, né, no excesso do uso, ele causa um problema que a maconha não causa, que é um problema dos mais sérios entre as drogas, que é fazer a pessoa perder a consciência antes de parar de agir. Ou seja, a pessoa já não tem critérios, né, de relação social, critérios morais, não tem mais autocontrole, limites, e não tem consciência do que está fazendo e está agindo. Então, é muito comum você ver relatos da própria polícia, né, e como essa moça falou, uma relação muito clara de abuso de álcool com violência doméstica, com violência urbana, né, e você não vê isso com a maconha, porque as pessoas não perdem a consciência quando usam maconha. Quando a pessoa usa muita maconha, ela vai ficando sonolenta e, enfim, preguiçosa, mas não perde nunca a consciência. Então, nesse sentido, o efeito agudo do álcool abusado é certamente muito pior. O efeito social também, né? Está aí o Renato Balcher Lopes, que é professor da Universidade de Brasília, biólogo, neurocientista. E agora, para a gente manter ainda nesse aspecto científico, fisiológico, vamos passar aqui para o Augusto César de Farias Costa, médico psiquiatra. Augusto, na sua visão, o Renato falou que existem alguns efeitos ali de álcool e de fumo e também da própria maconha que devem ser considerados tanto do aspecto fisiológico quanto nos reflexos sociais daquilo. Para você, há uma diferença importante aí entre o fumo, a maconha e o álcool ou não? Realmente é de se questionar, é válido esse questionamento de por que eles são legalizados e a maconha não? Eu queria contextualizar um pouco, antes de eu responder a sua pergunta, colocando a questão do uso da droga na história da humanidade como sendo uma coisa contínua. Os contextos é que mudaram, né? Na antiguidade era muito utilizado a droga no sentido mais religioso, né? Até mesmo até a década de 70, as substâncias que eram utilizadas eram substâncias que tinham características mais alucinógenas, como o LSD, como o cogumelo, né, o peiote, enfim, a própria maconha. Dos anos 80 para cá, com a mudança dos valores da sociedade, onde existiu um imperativo do ter, da acumulação, da ostentação, a droga também mudou. Passou a ser mais as anfetaminas, certo? E, no caso, cocaína. E depois os seus derivados, merla, crack, etc. e tal. Eu acho que isso é importante para a gente ver que o contexto de uso de droga ele vai mudando conforme o momento social. Então, a gente tem um momento social hoje de uso de múltiplas drogas, certo? Entre elas, né, no caso, a maconha, que a gente é objeto da nossa conversa aqui hoje. Do ponto de vista de dano, o álcool provoca mais dano imediato por quê? A ação inicial do álcool é inibir a censura. Não é que ele seja um euforizante. Ele é um euforizante porque ele inibe a repressão que existe dentro da gente, né, na linguagem psicanalítica, né, ele inibe o superego da gente e torna, então, a gente a gente se permite mais. A bebida entra, a verdade sai, né? Aquela velha história. A loquacidade, né, que vai levando à euforia, comportamentos que a pessoa não faria normalmente porque ela estaria sob alvo da própria crítica dela no sentido da contenção, e exacerbações a mais. Então, tem que entender que o álcool ele vai inibindo progressivamente estruturas cerebrais, as mais sofisticadas, até chegar às mais primárias, ao bulbo cerebral, quando a pessoa, então, por ação do álcool, pode morrer de uma parada respiratória. Agora, isso não acontece com a maconha, né? Não acontece com a maconha, né? Na medida em que a maconha tem uma atividade, quer dizer, um efeito muito mais no sentido de alteração de percepção, né, do que necessariamente da interação com o outro. Ela é uma coisa muito mais voltada para uma condição interna, onde o indivíduo faz aquela experiência sozinho, né, com ele mesmo, do que uma repercussão do ponto de vista social. E aí pode ser desde uma situação engraçada, cômica, até uma situação de violência, de enfrentamento, pelo mesmo motivo, a abolição da crítica, a abolição da censura. Então, nesse sentido, para o uso social, o álcool é muito mais danoso. Para o uso individual, também depende daquela coisa que o doutor Renato falou há pouco. É a relação que cada pessoa tem com a sua droga, vamos dizer assim. Os efeitos mudam? Os efeitos vão mudando. Tem gente que, se tomar um copo de cerveja, tem um síndrome que a gente chama de embriaguez patológica, que ela pode cometer atos que ela não faria se não tivesse bebido. Outras pessoas desenvolvem hábitos de ingestão de álcool diário e outras pessoas bebem uma vez por semana, exageradamente,
que são formas de relacionamento com aquela substância psicoativa. Então, cada pessoa desenvolve um padrão de relação. Agora, se esse padrão de relação vai se tornar pernicioso para si próprio, para a sociedade, esse padrão é que vai dizendo, o desenvolvimento disso é que vai dizendo. Porque cada substância dessa tem efeito sobre o organismo, sim, no sentido do abuso e da repercussão, não só neuroquímica, mas também do ponto de vista cardiovascular, gastrointestinal, nutricional, etc. e tal. Né? Tá bom, para a gente continuar aqui, doutor Augusto César, rodando entre todo mundo que está para participar do programa, vamos chamar de novo a Carol Siqueira, lá do centro de Brasília, que já tem mais uma convidada para a gente, Carol? Olá, Fabrício. Eu estou aqui agora com a Sônia, que ela é turista de São Paulo, estava visitando aí o Congresso e coincidentemente agora está com a gente aqui na TV Câmara. Ela tem uma filha na Espanha e diz que lá a legislação é bem mais relaxada, bem mais frouxa em relação à maconha. Sônia, conta pra gente o que você viu lá. Ela viu no McDonald's, 9 horas da manhã, as pessoas fumando maconha, no metrô, e a violência não é de violência, assalto nada. E aqui, como tudo é proibido, né? Você acha então que o fato de ser proibido é um chamariz para a droga? Com certeza, com certeza. Então você é a favor da legalização, assim como lá na Espanha você viu? Totalmente a favor. Você que vem de São Paulo, acha que se a droga for legalizada, o narcotráfico perde poder e, quem sabe, o seu cotidiano pode ser até mais tranquilo lá em São Paulo, que é uma cidade bastante violenta? Muito violenta, muito. E se legalizar vai ser muito mais tranquilo. Então, Fabrício, ficamos aqui com a impressão da Sônia, que esteve na Espanha e contou pra gente essa história. Impressão internacional é sempre bem-vinda, né, Carol? Daqui a pouco a gente volta aí com você. Tem muita gente já ligando para o 0800 619 619, a ligação é de graça. E também mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br e mensagens no Twitter também mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Nós estamos discutindo a liberação da maconha. O Poliano Santos, por exemplo, disse no Twitter que adora o programa. O Igor também mandou uma mensagem para a gente aqui. O programa começou muito bem, parabéns. Espero que os nossos governantes estejam vendo também. Ele é a favor da legalização, está dizendo aqui. A Cidiane Cabral também, sou a favor da legalização. Quase entrei em coma alcoólico e sou feliz da maconha hoje fazer parte da minha vida. Relaxa, não é droga forte, ninguém vai matar devido a isso. Está aí a Cidiane Cabral falando. Algumas das perguntas aqui, deixa eu ver o que já dá para a gente começar a discutir com os nossos convidados imediatamente. O Fernando Cecílio Vieira diz, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, ele está dizendo: sou totalmente contra a liberação da maconha no Brasil, porque há cidadãos com más condutas e mesmo sem ser maconheiros, eles fazem assalto, sequestram, roubam e até abusam das pessoas. E também usam os menores para cometer todos os crimes. Ele está aqui, então, o Fernando passou isso para a gente. A dona Dirce Peládio, que está sempre acompanhando o Participação Popular. Beijão, dona Dirce, feliz 2014. Ela é de Saquarema, do Rio de Janeiro. Ela diz: o Brasil está legalizado em violência, impunidade, corrupção e mau atendimento em todos os setores. Só falta legalizar o uso da maconha, etc. Gostaria de saber para quem vai o lucro da venda da maconha, pois sou radicalmente contra a liberação. Essa pergunta da dona Dirce, eu vou passar ela aqui para esse comentário da dona Dirce, passar para o Renato Malcher. Renato, realmente há uma... Agora, assim, por trás dessa onda de liberação da maconha que a gente está vendo aí no Uruguai, nos Estados Unidos também acontecendo, o assunto já deve ser discutido aqui no Brasil. Já tem, por exemplo, alguns líderes aqui no Congresso, líderes partidários, dizendo que vão realmente fazer esse debate sobre a liberação da maconha no Brasil. Há interesses financeiros por trás dessa liberação ou não? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a terminologia, né? Quando a gente fala sobre as mudanças que estão ocorrendo, seria mais adequado usar o termo regulamentação, que é uma espécie de reversão da liberação que existe hoje em dia, porque hoje em dia, a rigor, se você parar para pensar, quem está tomando conta da distribuição, do comércio, da qualidade, das questões, são os criminosos, não é o governo. Então, o acesso à droga não é regulado, não dá para você dizer que isso impede os jovens de acessar a droga. Então, de certa forma, a droga está liberada agora. O que está acontecendo nesses países
é o governo entrar na história e não, agora nós vamos regulamentar o acesso, regulamentar a Já que não tem produção como combater, né? e acabar com a liberação, porque a rigor está liberado agora no Tá Brasil. liberado geral, na verdade, É, né? então a mudança é o contrário de liberar, ela é regulamentar. É um ponto de vista Então, interessante. um comentário interessante sobre o que ela falou vem do que aconteceu agora, dia 1º de janeiro, que foi o primeiro dia em que o Colorado, que é o primeiro estado norte-americano que regulamentou o comércio para uso recreativo, no primeiro dia, numa medida assim grosseira, né, feita imediatamente após a primeira venda, eles constataram uma arrecadação das lojas licenciadas de mais de $1 milhão. Esse dinheiro, ele não está, é um dinheiro que deixou de ir para o crime e foi para a iniciativa privada, taxado, obviamente, com os impostos de qualquer tipo de comércio. Eu não sei os detalhes, mas existem, digamos assim, pessoas que defendem que a taxa seja até um pouco maior para reverter esse dinheiro para programas de educação, etc. Então, o fato é que, com a regulamentação, esse $1 milhão deixou de ir para o mercado negro e foi para o comércio legal e foi taxado, recolhendo, então, impostos. E, ao mesmo tempo... Vai para os cofres públicos. Vai para os cofres públicos. E, ao mesmo tempo, o estado de Colorado deixa de gastar dinheiro impedindo que esse comércio aconteça, deixa de gastar dinheiro e deixa de investir em atos de enfrentamento, de combate, impedindo que pessoas comercializem a droga de forma ilegal e disputem entre si esse mercado. Então, além do dinheiro que é arrecadado legalmente, o Estado deixa de gastar dinheiro e deixa de fazer parte de uma máquina, né, onde a lei acaba virando uma engrenagem na produção de violência, que é o efeito oposto, né, da base da ideia de cuidar, de alguma forma, legalmente, da venda de drogas, que supostamente é diminuir a violência, né? Acaba acontecendo o oposto. Né? Isso meio que responde um e-mail que chegou para a gente antes, Renato, antes do programa, do Éder Almeida, Éder Jonas de Almeida, que é graduando em Ciências Econômicas na USP, em Piracicaba, São Paulo. Ele estava falando justamente, ele usou até um termo que eu fiquei confuso na hora que eu li esse e-mail, que é o custo de oportunidade existente na atual política de combate às drogas, mas depois ele foi explicando que é isso, quanto se gasta. Se existe um levantamento de quanto se gasta no combate e quanto se deixa de arrecadar com o comércio sendo legalizado, regulamentado, como você disse. Chegou um e-mail aqui interessante que eu acho que é especialmente para o doutor Augusto César de Farias Costa, que é o psiquiatra que está aqui com a gente, um e-mail do Ederton Kemel Rossini. Ele não disse de onde é, deixa eu ver se há alguma informação aqui no impresso. Não disse de onde é. Não, tá. Falou assim, ele é estudante de psicologia de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, a terra do meu pai, viu, Ederton? Manda pra gente aí um pote de chuvisco aí, por favor. Só em Campos que a gente encontra isso aqui no Brasil. E ele está fazendo uma pergunta. Se o uso de cannabis por indivíduos sem histórico familiar de esquizofrenia pode causar o risco de desenvolver essa psicopatologia. A maconha seria capaz de produzir essa doença por si só, através do seu uso, como alguns psiquiatras alegam? Qual é a opinião do senhor, doutor? Isso aí ainda tem a ver com uma série de pesquisas que precisam ser implementadas. As pesquisas é uma coisa que o doutor Renato falou há pouco, que é um paradoxo. Então, o usuário tem muito mais acesso à maconha do que a academia, no sentido de desenvolver pesquisa. Então, o protocolo para você conseguir fazer pesquisa de substância psicoativa, no caso ilícita, no caso da maconha, é muito mais difícil você fazer isso na academia do que ter acesso à maconha da maneira informal, da maneira, vamos dizer assim, ilegal. Então, isso é uma pontuação que eu gostaria de fazer. Difícil pesquisar, né? É difícil pesquisar. Então, essa pergunta é muito em cima, tem algumas verdades, aspas, que são ditas assim, a maconha provoca transtorno mental. A gente tem que ver também se a pessoa tem um transtorno mental prévio ao uso da maconha, certo? E a partir do uso da maconha, claro, a pessoa não fez nenhuma abordagem, nenhum tratamento, nenhuma avaliação, isso pode, como uma substância psicoativa, pode exacerbar algum sintoma, algum sinal, notadamente no campo do humor, certo? Agora, a pergunta no caso específico da esquizofrenia, não.
A resposta é não. A maconha não vai provocar esquizofrenia. Não há nada que comprove Certo? isso. Não há até o momento eu não conheço nenhuma pesquisa que comprove que o uso da maconha, seja a curto, médio ou longo prazo, provocou uma esquizofrenia. Há relatos e pesquisas no sentido da alteração de humor, no caso, notadamente, da depressão, onde existem alguns estudos dizendo que o uso de médio a longo prazo provocaria, então, ou predisporia a pessoa a desenvolver uma depressão em algum momento da vida. Mas isso ainda é uma coisa muito controvertida. Por isso que eu insisto no caso de haver, de fato, um grande investimento na pesquisa científica Posso fazer um nesse campo. comentário? Pois não, Renato? Que acabou de ser uma pesquisa que corrobora exatamente essa colocação que ele fez, uma pesquisa feita no Instituto de Saúde de Harvard, que mostrou o seguinte, que pessoas, se você pega um grupo de pessoas que tem na família histórico de problemas psiquiátricos, distúrbios mentais da ordem afetiva, né, depressão, ansiedade ou mesmo sintomas psicóticos, eles consideraram esse grupo como pessoas que têm históricos de problemas na família, de problemas psicológicos e psiquiátricos. E um grupo que não tem histórico, e pegaram adolescentes que usaram desses grupos na maconha na adolescência, e viram que para os grupos onde há histórico na família, não faz diferença se a pessoa usou maconha ou não na adolescência. Em ambos os casos, existe uma tendência a, eventualmente, desenvolver mais a doença do que em grupos de pessoas que não têm histórico na família. O que isso mostrou é que, na verdade, não é a maconha que gera a doença, é o fato da pessoa ter uma predisposição a ter a esquizofrenia. Genética, né? Genética. E, quando ela tem essa predisposição, por ela ter uma tendência a ter problemas afetivos, problemas emocionais, depressão, ansiedade, ela tende a buscar mais droga do que os outros grupos. Então, criou uma confusão. Né? Então, na verdade, exatamente da forma que ele falou, essa pesquisa corrobora que o que acontece é que adolescentes que vão ter esquizofrenia, mas que ainda não foram diagnosticados, já sofrem de ansiedade e de depressão, e aí usam a droga. O problema é que, quando eles fazem esse uso, eles podem, eventualmente, precipitar o primeiro surto psicótico, digamos assim. E aí é importante prestar atenção nessa questão. Só precipitar ou eles poderiam também adiar dessa forma? Ou seja, poderia haver algum benefício da droga, nesse caso? Aí é que está o ponto crucial da questão. Por que essas pessoas buscam a droga? Você vai ver pessoas que eventualmente têm tendência à psicose, a quantidade de pessoas que preferem maconha a outras drogas é muito grande, porque existe um componente da maconha que chama canabidiol, que ele é ansiolítico e antipsicótico. Porém, o THC faz o contrário. Ele é ansiogênico, então ele pode predispor a pessoa, pessoas normais... Ansiogênico, ele faz o quê? Causa ansiedade. Então, qualquer pessoa que nunca vai ter esquizofrenia, se ela fumar uma maconha que tem muito THC, ela pode sentir uma experiência que é uma sensação de angústia, de exacerbação de angústia, uma tensão, que é quase que uma coisa meio paranoica, mas que não chega a um surto. Pode ser um ataque de pânico. Exatamente. Agora, uma pessoa que está numa fase da doença, que ainda não estabeleceu a doença, e usa a maconha com muito THC, esse processo de ficar angustiado pode, eventualmente, virar o primeiro surto. Mas isso acontece dentro de um grupo que corresponde a 1% da população. Isso é uma pesquisa também, né? Mas tem várias pesquisas que indicam que a maconha não causa esquizofrenia, mas que ela, se tiver muito THC, pode precipitar o primeiro surto em uma pessoa que está na fase prodrômica da doença, ou seja, ela tem a doença sendo desenvolvida, mas ainda não teve o primeiro surto. Agora, por enquanto, só lá nos Estados Unidos é que existe um controle melhor da produção ali da maconha, daquelas que tem mais o canabidiol e outras que tem mais THC. Exatamente. Né? Então, a grande vantagem da regulamentação em relação a esse problema específico, né, existe um grupo de pessoas dentro desse 1% que tende a gostar de usar maconha, adolescentes, que pode ter o problema de ter esse surto precipitado. A maneira de você evitar isso, de uma forma geral para a população, primeiro, evitar que qualquer adolescente use, e segundo, que as pessoas saibam o conteúdo de THC e de canabidiol
e que haja uma regulamentação que impeça a comercialização de cepas, né, de linhagens que têm excesso de THC. Ou seja, a maneira de você lidar de fato com a saúde não é a forma como é feito hoje em dia, que é as pessoas são mal informadas, o mercado não é regulado, você não sabe o que consome. O ideal é que, na verdade, haja uma regulamentação, as pessoas saibam o conteúdo para evitar esse problema, inclusive. Vocês dois, Renato e Augusto César, que são cientistas, vocês acham que seria importante, antes de se discutir realmente a liberação, ou enquanto se discute a liberação da maconha no Brasil, a regulamentação da maconha, usando o termo que o Renato já propôs mais cedo, vocês acham que seria importante haver um ciclo com tempo pré-determinado de pesquisas realmente dos efeitos e tudo mais sobre as pessoas, enquanto se debate a coisa do narcotráfico, o combate ao narcotráfico, a questão social, ou não seria necessário realmente que houvesse assim vamos estudar durante 1 ano e meio, durante 2 anos, os efeitos da maconha, os potenciais efeitos da maconha na sociedade antes de liberar? Vocês acham que seria importante? Augusto, o que você acha? Primeiro, só voltando um pouquinho ao que o doutor Renato falou, a questão do controle do tipo de maconha que está sendo disponibilizado à população. O controle do percentual de THC e mais um detalhe. A maconha que é vendida hoje em dia, além de não ter controle do nível de THC, ela às vezes está banhada também em outras substâncias psicoativas, notadamente a merla, que é um substrato da cocaína. Então a pessoa viciar, né? Exatamente, para criar uma dependência, né, a cocaína. Entendeu? Então a pessoa pensa que está fumando maconha, mas na realidade ela está fumando crack, que é a cocaína aspirada. Antes fosse o orégano, né? Que tem gente que briga, que vem misturado. Entendeu? Agora, então, só um adendo a essa questão, que a regulamentação, no caso, eu concordo que o termo liberação, talvez aqui no Brasil ele soe de uma maneira muito carnavalesca, vamos chamar assim, uma liberação. Como muito oba-oba, né? Uma coisa que não tem limite, né? Uma coisa da infância, né? Da adolescência, de uma vivência ilimitada, né? De uma autonomia que não é possível, né? Então, na realidade, a palavra mais adequada, de fato, é a regulamentação, né? Da produção, da comercialização. Sobre a questão da pesquisa científica, existe já hoje no mundo muita coisa escrita. Eu acho que a gente deve, vamos dizer assim, no caso nosso, do nosso país, ele carece das pesquisas nacionais, porque muitas coisas a gente importa de modelos e padrões do hemisfério norte e que não se adaptam à nossa cultura e ao nosso biotipo e à nossa genética. Verdade. Então a gente precisa, isso em vários campos, inclusive até uma coisa muito atual, que é a questão da vitamina D, por exemplo, onde as tabelas são tabelas do hemisfério norte. Então o hemisfério norte tem muito menos sol do que a gente. Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, as tabelas de hipovitaminose D, no caso, estão relacionadas à pesquisa do hemisfério norte, que tem menos sol, e a gente, com a quantidade enorme de sol que tem, aparece, às vezes, o resultado como se tivesse com deficiência de vitamina D, quando na realidade você não está. Então, em função dessas questões de adequação de tabelas, de pesquisa, de perfis, de estudos, né, brasileiros, né, com a nossa população, então eu acho profundamente, aliás, essencial que se abra esse campo de pesquisa, né, para que a gente possa, concomitante ao debate. Eu acho que isso vai andando junto ao debate. As pesquisas vão ilustrando, inclusive porque elas demandam tempo. Então, tem pesquisas de médio e longo prazo que, às vezes, levam 10 anos para chegar ao resultado delas, ou até mais. Então, enfim, eu vejo isso como sendo oportuno e necessário, né? Falando em ciência, parece que a Carol Siqueira também estava com um cientista ali no centro de Brasília, estava querendo já falar com a gente. Carol, você está aí? Oi, estou aqui. Alô, Fabrício? Oi, Carol, vamos lá. Eu estou aqui com o Cláudio, ele é bioquímico e para ele é bem categórico, droga é droga, e ele viu com certa desconfiança essa decisão do Uruguai de regulamentar a produção da maconha. Cláudio, você é contra a legalização e por quê? Eu sou contra, eu acho a decisão do Uruguai discutível, eu acho que a gente teria que ampliar mais esse debate, eu acho que a droga pode ser prejudicial sim, né? E com a legalidade você pode levar inclusive uma outra pessoa com muita facilidade, né, para fazer uso dessa droga, né? E aí de repente numa segunda situação ele já está comprometido e não vai conseguir mais sair disso daí.
Além de repente, ter algum tipo de comprometimento, pode levar a algum comprometimento neurológico, enfim, isso aí tem que ser muito bem debatido. A princípio, eu não faria, sou contra. E existe aí o argumento de que a regulamentação diminuiria a violência ligada ao narcotráfico, melhoraria essa questão. O que você acha disso? Teria que ver, eu não tenho dados, né, na mão, não saberia te dizer. Não saberia te dizer, né? Teria que de repente, ver se lá, de repente, no Uruguai vai diminuir essa questão da violência. Eu acredito que vai ficar mais ou menos tudo igual e ainda vamos levar um problema com relação à população ainda. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. Como você pode ver aí, Fabrício, a população está bem dividida em relação a esse tema. Muito, Carol. E a gente está vendo aqui não só com a opinião do Cláudio, mas também com muito material que a gente está recebendo agora pelo 0800 619 619, pelo e-mail, pelo participaçãopopular@câmara.leg.br, pelo Twitter também, né? Nosso nome de usuário no Twitter é @participaçãopop. Muita gente mandando mensagem, não sei nem se a gente vai conseguir responder a tempo, porque junto com essa questão que o Cláudio levantou aí, ele falou, vamos ver o efeito que isso vai ter no Uruguai. Também tem gente aqui, o Heitor Amaral, por exemplo, mandou um e-mail perguntando assim, quais são as vantagens diretas ou indiretas da legalização da maconha. E a produção do nosso programa conseguiu um contato com um morador de Montevidéu, um uruguaio que está acompanhando a gente aqui pela internet, pelo Skype, o Andrés da Vênia. Deixa eu ver se ele está aparecendo. Andrés, está ouvindo bem a gente? Boa tarde, é um prazer estar no seu programa da TV Câmara. Muito obrigado, André. Prazer. Desculpa pelo meu portunhol. Portunhol ainda vai ser a linguagem universal aqui do mundo inteiro. A gente ainda vai dominar esse mundo. Andrés, você é produtor e jornalista, né, aí em Montevidéu, certo? E como é que você está vendo, Andrés, aí essa regulamentação agora que houve do cultivo e do consumo de maconha no Uruguai, aí desde o dia 10 de dezembro, né? Ou seja, está fazendo um mês agora. Nesse primeiro mês, o que você percebeu, o que a população aí no Uruguai tem discutido? A realidade não mudou muito. Na rua tudo sigue sendo igual e os consumidores siguen consumiendo como antes. As pessoas se ha vuelto uma brincadeira muito comum dizer que a partir de agora todos vamos fumar maconha, ou que nos campos todos vão cultivar maconha, mas brincadeira. Falando en serio, agora estamos com muitas expectativas pela instrumentação da lei. A lei no Uruguai agora tem que pensar o governo como levá-la à prática. E então aí há muitas interrogantes. Agora, há alguma reação das pessoas? Você nota assim, existe gente combatendo isso ainda, mesmo depois de virar lei? As pessoas estão com medo do que vai acontecer ou não? Não. A diferença de outras duas leis importantes deste ano, o matrimônio igualitário e o aborto, esta lei não tem muita organização civil, muitas associações em contra. As pessoas, a gente organizada, está a maioria a favor. Não houve grandes manifestações em contra. Agora, em um mês, Andrés, já foi possível perceber algum impacto sobre a violência, sobre o narcotráfico, algo assim? Não. O consumo no Uruguai é meramente recreativo e não é a causa da violência nas ruas que pode haver. O que diz as pessoas que ha promovido é que justamente que a aprovação desta lei pode frenar o narcotráfico e o mercado ilegal. Mas
a realidade nas ruas não mudou. Não deu para perceber nenhum efeito ainda, né? Não. Andrés da Vênia, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa ao vivo de Montevidéu, no Uruguai. Tá muito frio por aí? O Uruguai parece que é tão frio às vezes, Andrés. Hoje está muito calor. Calor, né? Então tá parecido com Brasília. Aqui tá muito quente. Andrés, um grande abraço para você. Espero que você venha aqui a Brasília, aqui no Brasil, pelo menos a qualquer momento desse, tá bom? Ojalá. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa Grande tarde. abraço para você. Tem informação da direção do programa que a gente também já tem no telefone do Participação Popular o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. É verdade, deputado Paulo, está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Deputado Paulo Teixeira, bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. O senhor está curtindo umas férias em Fortaleza, é isso? É no Ceará, para lá de Fortaleza. É depois de Fortaleza um pouquinho? Eu tô entre Fortaleza e Jericoacoara. Ah, sim, bom lugar, bonito aí. É, Deputado, o senhor já fez alguns pronunciamentos aqui na Câmara que até causaram um certo celeuma quando isso aconteceu, sobre esse debate, né, sobre o próprio debate sobre a regulamentação da maconha aqui no Brasil, né, a descriminalização. Qual que é a posição agora do Congresso Nacional Brasileiro, aqui da Câmara dos Deputados? O que se fala a respeito disso? então, o Congresso Nacional, se tem uma medida só que tramita no Congresso Nacional, é uma medida que passou pela Câmara, está no Senado, e lá no Senado ela é de autoria, a relatoria é do senador Antônio Carlos Valadares, e ali trata do tema de drogas, e me parece que o governador Valadares vai tentar avançar na direção de um maior discernimento entre o que é usuário e o que é traficante, né? Pela quantidade de drogas, porque o que se percebe hoje é que a lei brasileira é uma lei muito aberta e ela não discerne entre o usuário e o traficante. Esse debate sobre o que está sendo legislado no Uruguai, o que está sendo legislado nos Estados Unidos, ainda não é objeto de uma proposta de legislação no Brasil. Eu pretendo fazê-la. Eu estou com um grupo de trabalho que está elaborando para mim uma proposta que tem como objetivo regular o tema da cannabis no Brasil, para 3 finalidades: a finalidade recreativa, a finalidade medicinal e também a possibilidade de uso industrial da cannabis, né? Que forma? Hoje no Brasil, nós, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem há algum tempo já, a maioria dos estados americanos já autorizou o uso medicinal da cannabis. Hoje nós temos os opioides, que são utilizados em tratamento quando a pessoa tem muita dor, né? Mas no Brasil não se regulamentou até hoje o uso da cannabis, que é indicado para algumas doenças, né? O que se fala é que quem faz quimioterapia, quando tem náuseas, né, a cannabis ajuda a superação dessas náuseas, a glaucoma, o paciente que tem AIDS e toma o antirretroviral, também é recomendado a ele o uso da cannabis medicinal e também para dores, né? E o uso industrial seria o quê, deputado? Isso que o uso senhor propõe. industrial, você tem uma série de produtos que podem ser feitos a partir da cannabis. Então, roupas, tecidos, que poderiam ser feitos a partir da cannabis, né? Como com cânhamo, né? Que se faz já com cânhamo. Do cânhamo, O que hoje nós poderíamos avançar no Brasil, já existe um protocolo da minha autoria e de um médico de São Paulo, o doutor Elisaldo Carlini, pedindo autorização para a Anvisa para a importação de remédios
à base de cannabis para pacientes que têm uma série de doenças, né? Pacientes, por exemplo, que estão com profundas dores no corpo inteiro, outros que têm filhos epiléticos e que estão testando o uso da cannabis, outros que têm filhos autistas, né? E que esses filhos se debatem muito com os pais de uma maneira muito violenta. Então, há estudos no mundo inteiro do uso terapêutico da cannabis para algumas doenças. Deputado, agora essa liberação que aconteceu no Uruguai, no mês de dezembro agora, e também nessa quarta-feira ontem, aconteceu dia 8 de janeiro em Nova York também, e no estado do Colorado, nos Estados Unidos também, desde o dia 1º de janeiro. O senhor acha que isso tudo pode fazer com que aqui no Congresso Nacional esse debate seja agilizado, essa questão realmente deixe de ser um tabu e seja tratado mais abertamente aqui ou não? Então, esse vai ser o objetivo do nosso projeto de lei, abrir esse debate para uma regulação, né? Eu não gosto do termo liberação, e eu vou te dizer por quê. Porque o termo liberação, na minha opinião, remete a uma realidade não futura, mas a uma realidade atual. Foi o que o Renato falou aqui também, que diz que hoje é que está liberado, né? Hoje está liberado. Se você quiser comprar maconha, se você quiser comprar crack, se você quiser comprar cocaína, é muito fácil. É mais difícil você comprar remédio controlado. Verdade. Que exige uma prescrição médica. Então, eu chamo o tema de regulação, isso é, você colocar dentro de uma regulação e, portanto, dentro de uma restrição. E essa restrição é o que é necessário na sociedade brasileira, na minha opinião, é você trabalhar o tema do acesso à cannabis de uma maneira a trazer para a luz do dia, trazer para uma regulação restrita, que foge de qualquer possibilidade de propaganda, de divulgação, e que possa ter o usuário, né, sob orientação. E esse que é o cenário ideal, na minha opinião, para o Brasil. Quando que deve acontecer esse debate aqui, deputado? Já é possível dizer uma nós previsão? estamos promovendo esse debate, ele vai ser fruto ele vai resultar num projeto de lei, mas eu não acredito que esse seja o melhor ano para o debate, porque é um ano eleitoral e esse ano eleitoral ele é capaz de contaminar o debate por paixões. Então, talvez o melhor ano seja o ano que vem, porque aí nós teremos já um cenário em que a experiência uruguaia... Deputado, a gente já está com um probleminha de tempo aqui, eu já vou ter que encerrar o papo com o senhor, e isso aí é assunto que vai longe, com certeza ainda vai ser retomado aqui pela participação popular, por toda a programação aqui dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu queria agradecer ao senhor, deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Mandar um grande abraço para o senhor. Obrigado, um abraço a você. Grande abraço, deputado. Da TV Câmara. Muito obrigado. Vamos voltar ao centro de Brasília, que a Carol Siqueira já estava chamando a gente aí faz um tempinho, né, Carol? Diga lá. Olá, Fabrício. Olha só, eu estou aqui com o Renan, e o Renan é mágico. E ele é favorável à regulamentação, como os convidados falaram, à regulamentação da venda da maconha. Ele me contou que tem alguns amigos que usam e que se expõem aí aos riscos na hora de comprar a droga. E como é que é a venda hoje em dia? Olha, a venda é assim, você vai em um lugar e vê alguém que é suspeito, que parece que vende droga e maconha, e você vai lá, pergunta, tem? Ah, tem. Aí você compra, enfim, é isso. Você não conhece a pessoa, você não conhece nada sobre a pessoa, não sabe se ela é perigosa ou não. Você compra, fim. Tchau. É isso. E se legalizar, vai acabar essa clandestinidade? Essas pessoas não vão mais se expor aos riscos? É isso que você acha? Eu acho que não teria mais motivo de traficantes irem para as ruas e ficarem em certos lugares vendendo, porque você poderia chegar em qualquer lugar e comprar. Um lugar especializado, uma tabacaria, iria vender a maconha. Então eu não teria por que ir lá. Por exemplo, cigarro eu não preciso ir na rua e comprar com alguém específico, eu posso ir em qualquer padaria e comprar. Então não teria mais esse tipo de tráfico clandestino.
Tá certo, Renan. Obrigada aí pela sua participação. Fabrício, é com você. Eu vou ficando por aqui do centro de Brasília e até o próximo Participação Popular. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Obrigado aí também ao Renan, que trouxe a opinião dele interessante, né? Essa é uma das questões, né? A segurança ali, quem hoje é o usuário está na mão realmente de pessoas completamente desconhecidas. Alguns comentários aqui, porque a gente já está quase estourando o tempo, mas muita gente mandou mensagem para o nosso programa. Espero que continuem com a gente aí acompanhando Participação Popular Especial de Janeiro, toda segunda a sexta ao vivo às 6 da tarde, sempre com os debates desse tipo. O Ronaldo Galo, por exemplo, mandou para a gente pelo Twitter: legalização da maconha seria uma vitória contra o tráfico e a hipocrisia, além de ela passar a ser tributada. O Valdeci Antônio Baltazar Pimenta, de São Paulo, capital, mandou para a gente um comentário: a bebida e o cigarro são os maiores flagelos da humanidade. O ideal seria que não existissem. Liberando a maconha será mais um flagelo. As pessoas vão usar demais, a maconha tira a percepção tanto quanto a bebida, sim. O Flávio Marque, de Areis, Rio Grande do Norte, eu não conheço a cidade, mas Flávio mandou aqui para a gente: com a legalização da maconha no futuro, o governo poderia subsidiar uma espécie de bolsa para auxiliar o consumo por alguns usuários e assim diminuir a criminalidade? Eu não sei se ele perguntou isso sério ou de uma forma irônica, mas está aí a opinião do Flávio Marque. Vinícius de Paula, de Apucarana, Paraná. Sou um ex-usuário de maconha, infelizmente me causou danos, mas não influenciou nos meus estudos, tanto quanto o álcool e a nicotina me influenciaram. Mas em relação ao álcool, é menos danoso à sociedade. A maconha traz um dano individual, o álcool uma violência, em crimes em geral. Deixa eu ver quem mais aqui. O Arli Aguiar Ribeiro, que está sempre acompanhando Participação Popular agora em janeiro, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz: quero que fique claro que eu não sou a favor da legalização da maconha, mas até hoje não entendo como pode haver uma campanha contra a legalização da mesma e, simultaneamente, não haver nenhuma manifestação pedindo a proibição do álcool e do tabaco. O álcool é a droga que mais mata, é causa de danos nos planetas e nos seres humanos. Sem falar nas medicações de tarja preta que fazem a cabeça de muita gente por aí. Onde está a coerência nisso tudo? Questionamento aqui realmente é pertinente. Vocês têm algum comentário sobre o que estão ouvindo aqui do pessoal, não? Bom, Renato? Alguns comentários, por favor. Primeiro, aquele bioquímico disse que é preciso esperar, que tem pesquisa, isso aqui. É importante que as pessoas tenham clareza o seguinte, que o uso da maconha ele é documentado já há mais de 5.000 anos, nunca houve nenhuma morte. Ele foi usado pela indústria farmacêutica no início do século XX. A proibição não tem nada a ver com problema de saúde. E hoje em dia, o que está acontecendo de realmente revolucionário é que após as experiências sucessivas de vários estados americanos de uso médico, eles têm um conjunto maior de informação, né, sobre esse uso, o que permitiu, né, perceber que num ambiente esclarecido, de discussão honesta, de regulamentação, os possíveis danos são muito menores, né, justamente porque há um controle e há um conhecimento, um discernimento da melhor forma de usar. Augusto, psiquiatra, também queria falar? Diga lá. Essas intervenções são interessantes porque elas retratam a nossa condição de viver num Estado, né, democrático, né, onde os debates podem ser colocados, as posições as mais contrapostas podem ser ditas e a gente conseguir, então, em termos de sociedade, ir construindo um consenso, que é isso que é o exercício pleno da nossa condição de Estado democrático de direito. Augusto, você também acha que seria melhor deixar esse debate, estender esse debate, manter ele, mas estender ele até 2015, não é nada para ser feito de forma rápida? Eu acho que o debate precisa ser implementado. Agora, as decisões, né, ao longo de um ano eleitoral, acredito que ficariam muito contaminadas, porque tem um viés moralista nessa discussão que extrapola o enfoque absolutamente técnico, científico, reflexivo, humanista, né, que possa trazer a questão do uso de droga para o contexto da condição humana, e não numa questão, vamos dizer assim, de bem e de mal, de certo e de errado exclusivamente, que é esse viés moralista que dificulta e atrapalha muito o nosso entendimento e o nosso consenso. Antes de encerrar o programa, eu quero convidar quem estiver acompanhando Participação Popular com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelo portal da Câmara na internet, muita gente, pelo visto, pelo tanto de perguntas que chegaram aqui e opiniões, quero convidar para assistir também, para acompanhar o nosso programa desta sexta-feira, ao vivo, às 6 da tarde, em que nós vamos discutir a música caipira de raiz. Não é aquela
comercial, não é aquela da novela, da rádio, não é também o universitário, não é nada disso. É aquela música sertaneja mesmo, de raiz, para valer, que não ocupa muito espaço, mas sobrevive. Como que os músicos propriamente vivem desse jeito? De que forma que essa tradição vem sendo mantida? Essa tradição de cantar a natureza, a vida bucólica do interior. Esse vai ser o assunto do Participação Popular desta sexta-feira. E agora à noite mesmo, quem estiver acompanhando pela TV Câmara, pode ver o noticiário do dia no Câmara Hoje, né, o nosso telejornal, que hoje vai tratar dos preparativos para a votação do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e também do Marco Civil da Internet. Dois assuntos bastante polêmicos no Brasil inteiro. Então, às 8 da noite, o Câmara Hoje, aqui na TV Câmara, também vai, enfim, trazendo o noticiário que nós temos agora nesse período de recesso parlamentar. Vou agradecer aos nossos convidados, o Renato Malcher Lopes, professor da Universidade de Brasília, biólogo neurocientista. Muito obrigado, Renato, mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de tratar desse assunto. Com certeza esse assunto ainda vai ser recorrente por aqui. Augusto César de Farias Costa, psiquiatra, muito obrigado também por ter voltado aqui ao Participação Popular, Augusto. É um prazer estar aqui e contribuir para esse debate. Estou sempre à disposição de vocês para outras oportunidades, para a gente estar junto aqui nessa discussão. Haverá. Tenho certeza que haverá, Augusto. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu conto com você, então, ao vivo, nessa sexta-feira, às 6 da tarde, para discutir a música caipira de raiz, tá bom? Um grande abraço para você. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.